Boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade aos nossos estudos semanais, né? Com corona ou sem corona, né? E bom, estamos chegando em Pesach, né? Traz o Shulchan Aruch, a primeira halakha do Shulchan Aruch sobre Pesach, ele diz que ele diz assim: Shoalim bechilchot Pesach kodem lePesach sheloshim yom. Ou seja, começa a se perguntar sobre as leis de Pesach antes de Pesach 30 dias. O que significa que quando termina, imediatamente ao terminar Purim, já devemos começar a estudar as leis de Pesach, né? E nenhuma outra festa, nenhum outro evento, nenhum outro halakha, o Shulchan Aruch ele indica, né? E nem a Guimará também, que essa mitzvah, essa orientação já vem da Guimará, mas Sahim Danet, né? E nenhum outro lugar diz, da Mishnah, na verdade, nenhum outro lugar diz que vamos começar a estudar tal lei 1 mês, 3 meses antes, ou 1 semana antes, para se preparar. Não, mas justamente em Pesach, a gente começa a estudar as suas leis já com 1 mês antes, né, para que a gente esteja afiado sobre as leis de Pesach quando chega essa festa. Por quê? Porque ela é rica em detalhes, né? E não somente pela riqueza de detalhes que tem a festa de Pesach, né? Como também a gravidade que é quando a gente, Chas v'Chalila, passa pelas proibições de Pesach, né? Um exemplo disso que comer Hametz em Pesach, né? Din Karet, né? Não é Malkot ou Skilá, não. É Din Karet, ou seja, a pessoa que come Hametz em Pesach, nos 7 dias de Pesach, né? Ele não tem parte com a Israel. Há uma machloket, na verdade, sobre o que é Din Karet. Uns opinam que Din Karet é porque os seus dias se diminuem na terra, outros dizem que essa pessoa não tem parte no mundo vindouro, outros dizem que essa pessoa é eliminada de Am Israel. Tem opiniões divergentes sobre o que é Din Karet, mas uma grande maioria está de acordo que Din Karet se refere a pessoa não fazer mais parte de Am Israel no mundo vindouro. Essa alma está eliminada, certo? Foi para o paredão e foi eliminada. Por isso a gente tem que ter um certo cuidado, né? Estudar bem as leis de Pesach, colocar atenção no que é permitido e no que é proibido, e a gente começar a trabalhar Pesach de uma forma muito mais séria e muito mais meticulosa. Por isso, estudar as leis de Pesach com 30 dias de antecedência. Bem? Antes de começar a falar sobre Pesach, a gente começa a falar sobre qual é a importância dessa mitzvah. Ou seja, o que é que tem de importante na mitzvah de Pesach? O que se refere à festa de Pesach, né? Pesach na Torá, essa festa recebe 2 nomes, né? Ela tem 2 formas de ser mencionado na Torá. Ou ela é chamada de Chag HaMatzot, né? Como está escrito em Shemot, Et Chag HaMatzot Tishmor, que guardem a festa de Matzot, né? Dos pães ázimos, ou é chamada de Chag HaPesach, né? Chag HaPesach, porque Pesach, né? Vem da expressão que passar, né? Passar não é do português passar, não é a mesma intenção, mas é semelhante à ideia que quando a Israel estava no Egito e que vem a última Macá, né, contra os egípcios, que é a última praga contra os egípcios, que foi Macat Bochorot, né, a praga dos primogênitos, da morte dos primogênitos. E o que acontece? O anjo de Hashem, né, o anjo de Deus, passa pelo Egito, né, e em toda a casa onde estivesse marcada com o sangue do cordeiro,
né, do cordeiro que foi imolado para Pêssar, então, nessa casa, o seu primogênito morreria. E assim morreram todos os primogênitos egípcios, mas os primogênitos judeus se mantiveram vivos, né? Então, esse milagre, ao nome desse evento, né, dessa ação de que o anjo ele visitaria todo o Egito, é que a festa recebe o nome de Pêssar. Okay? Pêssar, ele tem um papel principal, um papel central dentro do judaísmo, porque Pêssar é a base da Emuná. Né? Dentro desse ano que a gente vem se encontrando, muitas vezes eu mencionei aqui que Am Israel não se basa em milagres, não se baseia em milagres para fincar sua fé, né? Para que a fé seja acreditável ou válida, não se pode basear em milagres, né? Mas no caso de Pêssar, ele é diferente, né? Porque Pêssar não é porque apenas pelo milagre em si, que fez com que as pessoas crescem em Hashem, mas porque foi esse o primeiro contato de Am Israel com a Kadosh Baruch Hu. Porque até então, quem tinha contato com a Kadosh Baruch Hu, quem recebia as profecias e quem estava ao protagonismo da história, eram os patriarcas. Nem mesmo os filhos de Yaakov, né, não tiveram esse experimento, essas experiências com a Kadosh Baruch Hu, com exceção de Yosef. Certo? Mas os patriarcas tinham essa experiência e eles tinham esse contato com Hashem. Eles não precisavam de milagres para crer em Hashem, porque eles tinham o milagre principal, que é o mais importante, que é o da Nevuá, que é a profecia. Mas já uma vez Am Israel estando no Egito e baixo à escravidão, né, ele não tinha esse contato, não tinha mais o estudo da Torá, não tinha mais esse contato com Hashem, esse momento de dedicar-se a Hashem, nem de buscar e nem de estudar, né? Então, com isso, a profecia já não existia. Então, quando vem Moshe Rabbeinu e traz de volta a profecia, né? E a Am Israel começa a ver os milagres que eles precisavam, realmente, nesse momento, precisavam ver para crer. Então, os eventos de Pêssar, eles fincam, eles fundamentam a emuná de Am Israel. E é o que está escrito em Sefer Shemot, antes de Kriyat Yam Suf, né, antes de Shirat Hayam, do cântico de Moisés, ao atravessar o mar, o que é que diz? Vairá Israel et Yad Agdolah, e viu Israel a grande mão, né, Asher Asa Hashem Bemitzray, né, com a qual fez Hashem no Egito, Vairu, e temeram o povo, et Hashem, temeram a Hashem, todo o povo temeu a Hashem, vai a mim não, ba Hashem, o Moshe Avdo, e creram em Hashem e em Moshe, seu servo. Então, ou seja, ao ver, né, ao ver os milagres, ao ver essa travessia do mar, né, a abertura do mar de juncos, aí sim, a Israel diz, realmente, agora temo Hashem, agora eu acredito que em Hashem e em Moshe. Até então, as coisas que aconteceram, todos os milagres que aconteceram, eram algo meio que não tão, eram incertos na mente de Am Israel. Por alguns motivos, podemos até explicar racionalmente por quê. Né? Am Israel não vivia junto com os egípcios nas cidades egípcias. Eles viviam mais afastados, na cidade de Goshen. Né? Então, tudo o que acontecia no Egito, não necessariamente eles viam. A parte que as pragas que aconteciam no Egito não aconteciam em Goshen, com exceção de uma praga, que foi a praga de Makata Hosher, né, da escuridão. A Makata da escuridão também afetou a cidade de Goshen, ao assentamento de Goshen, que aí, nessa Macá, parte dos judeus também morreram. Né? Explica Rashi, né, com base no Midrash, que por que morreram aí nessa praga? Né? Morreram aqueles que não queriam sair do Egito.
Morreram aqueles que disseram, não, eu vou ficar no Egito, aqui é meu lugar, não quero nem saber, vocês vão-se embora, aqui fico eu. Né? E esses morreram aí, foram enterrados no Egito, né? Mas eles chegaram a Makata Rosher para que também os egípcios não vissem que os israelitas estavam morrendo também. E viessem a dizer, a praga não é somente com a gente, é com todo mundo, então não tem por que liberá-los. Né? Então não há esse privilégio, essa eleição da parte de Hashem com o povo, uma vez que eles também estariam sendo afetados pelas pragas. Então, mas a parte dessa praga, todas as demais, a Israel não teve participação. Né? Ou seja, em alguns casos isolados, que foi quando já tinham reformistas, justamente. Né? Sempre existiu. Né? Em outros casos, como foi a transformação das águas do Nilo e todas as águas do Egito, que foram transformadas em vinho, em sangue, antes fosse vinho, né? Foram transformadas em sangue, né? Mas essas águas, quando estavam nos utensílios dos judeus, elas eram águas puras e limpas, né? Então, se os judeus tirassem a água era limpa. Mas se o egípcio tirasse a água era suja, era de sangue, né? Então, foi o momento em que os egípcios compravam água dos judeus, porque só os judeus tinham água limpa, né? Então, então a gente vê aí como é que, por meio desse milagre, se torna Pesach, né, a saída do Egito, o fundamento da fé israelita. A ponto que, em toda celebração de Am Israel, seja Shabbat, seja Hag, né, seja Yom Tov, em todas elas, sempre recordamos a saída do Egito. Na Amidah, que rezamos todos os dias, lembramos a saída do Egito. Em Birkat Hamazon, quando fazemos a brachá do pão, no final, lembramos a saída do Egito. Nas festas, todas as festas, a gente recorda a saída do Egito. Saída do Egito, ele é um ponto principal e marcante na Emuná de Am Israel. E, claro, e o próprio Shema também, porque a gente falou nas aulas sobre o Shema Israel, também recordamos a saída do Egito. Por quê? Porque há uma mitzvah da Torá de relembrar a saída do Egito. Por isso que foi adicionado isso também, incorporado no Shema Israel, né? No final, a saída do Egito. Para que já na noite, antes de a gente dormir, ou seja, na noite que faz a tefilá de Mariv, de Arvit, lembrarmos a saída do Egito. Porque durante Shacharit, a gente tem vários momentos para lembrar a Yetziat Mitzrayim. Mas à noite não é muitos momentos, só é o da Tefilá. Né? Então, em Shema Israel, também lembramos aí a saída do Egito. Okay? A matzá, ela também vem como um símbolo para a gente. Né? A matzá que comemos, a gente tem uma ideia muito equivocada, né? Não é tão equivocada, é uma leitura muito simplória do texto, de dizer, porque a Israel come a matzá, porque não deu tempo de fermentar na hora de sair do Egito. Né? E, de fato, assim está escrito, mais ou menos assim no texto, embora aqui, outra parte do texto entende-se também que a matzot também foram fermentadas. Né? Então, qual é o motivo real que a gente come o matzot? Né? Traz a Haggadah de Pesach e ela diz matzazot she'anan ochlim al shumah, ou seja, essa matzá que nós comemos, e por que comemos? né? על שום שלא הפסיק בצק של אבותינו להחמיץ. Ou seja, porque a massa dos nossos antepassados, dos nossos pais, não alcançou a fermentar. Ela não alcançava a fermentar. E por que ela não alcançava a fermentar? E segue a Haggadah e diz, até que se revelou a eles, Melech Malchei Melachim, o rei dos reis, Hakadosh Baruch Hu,
Vegalam. A Kadosh Baruch Hu veio e os salvou e os retirou do Egito. Então, até que viesse a Kadosh Baruch Hu e não se manifestasse a eles, o pão do Am Israel não fermentava no Egito. O que quer dizer que o pão não fermentava no Egito? Né? Quer dizer que os trabalhos eram tão pesados, eram tão intensos, né, que não alcançavam a fermentar o pão. Fazia o pão aqui rápido, já forneava, comia para ir voltar a trabalhar. Ou seja, não tinha tempo. Am Israel não tinha tempo, eram escravos. Né? Então, por isso não fermentavam o pão. Mas quando a Kadosh Baruch Hu se revela a Am Israel, quando a Kadosh Baruch Hu salva a Am Israel, agora sim a gente pode fermentar o pão. Né? Pensa também uma referência para o bom comportamento com o próximo. Né? Ou seja, pensa que também tem uma representação ética. Né? Ou seja, que nos ensina ética, de como a gente deve se comportar, as boas maneiras que a gente deve tratar os outros. Que a Torá nos lembra que fomos escravos no Egito. Né? E quando a gente vai cumprir mitzvot, né, que tem relação com o próximo, então, antes da gente cumprir essa mitzvah e saber, olha, eu posso magoá-lo, eu posso tratá-lo mal, eu posso estar sendo injusto com ele, então a gente se lembra da nossa condição, como foram injustos conosco, e então a gente já não pode ser injusto com os demais. Né? Como traz um passuco que diz assim, Veger lotil hatz, e ao estrangeiro não oprima. Ve'atem yadatem et nefesh hager, que vocês conheceram, né, o que é uma alma estrangeira, que gerima item eretz Mitzrayim, porque estrangeiro fostes na terra do Egito. Né? Então, por que você vai tratar? Por que você vai oprimir o estrangeiro que chega nas suas terras e está necessitando de ajuda, não tem o que comer, vem exilado, vem fugido de uma guerra, vem fugido de uma fome e chega na sua terra, você agora vai o quê? Oprimi-lo? Vai tratá-lo mal? Vai deixá-lo viver na periferia, no meio do lixo, tudo isso? Não, ajude-o, porque você já esteve nessa situação. Am Israel já esteve nessa situação, já foi estrangeiro em terra estrangeira. Né? E o que aconteceu conosco? Fomos oprimidos. Isso foi bom? Não. Por que a gente vai fazer o mesmo com o outro? Então, diz a Torá, não oprimam o estrangeiro, porque vocês conhecem o que é ser uma alma estrangeira. O que é ser uma pessoa estrangeira, o que sofre um estrangeiro. Né? Ensina o Hazan que não podemos exigir dos demais aquilo que nós mesmos não somos capazes de cumprir. Né? No Egito, a gente era escravo. Né? Mas a Israel também tinha escravos. Né? É como no Brasil, que a empregada doméstica também tem empregada doméstica. Né? Só que lá era de escravidão. Todos tinham escravos. Certo? Tanto é que, quando Moshe Rabbeinu vai subir a Har Sinai, antes de subir a Har Sinai, que ele vai dar as leis a Israel, o Mishpatim, porque uma das primeiras leis que Moshe dá ao povo, a da escravidão, a de libertar os escravos. Né? É uma das primeiras leis que Moshe entrega ao povo. Então, dizem os sábios que essas leis já foram mencionadas mesmo dentro do Egito. Porque não poderia ser que um povo liberto da escravidão viesse a manter escravos. Né? Então, traz a Gemara, em uma Gemara em Yerushalmi, a Mishnah, em Rosh Hashanah, e diz, e pergunta, e Tikiat Shofar, Almatruya, ou seja, do que depende a Kirat Shofar, né? Depende do quê? Depende do juízo, que o juízo determine. Está aqui se referindo a Tekirat Shofar de Yovel, né, que vai liberar os escravos. E diz assim, Shiluach Havadim, a liberação dos escravos, isso já não depende do Beidim. Shiluach Havadim, Talui Bechol Adam. É uma coisa que depende de cada ser humano. Cada um ele tem a capacidade de libertar seu escravo. Ele tem o interesse de libertar seu escravo. Né?
Então, aí segue o comentário diz que diz Shmuel Bar Yitzhak e diz Vaidaber Hashem el Moshe ve'el Aharon vaitzavem el Bnei Israel al ma sivum, ou seja, ao que mandou ordenar a Israel. Essa é uma passagem que está em Shemot e não se diz ao que ordenou a Israel. Né? Em Sefer Shemot, já no comecinho, antes de começar as pragas, quando Moshe Rabbeinu ainda vai falar com Paró, né? Existe esse passuco que diz e vai haver Hashem el Moshe ve'el Aaron ve'etzevam, e os ordenou, e pergunta os sábios, ordenou a quê? Rashi traz uma explicação. Rashi diz que ordenou a honrar a Paró, a tratar a Paró com honra, porque ele era rei. Né? Aqui em Maseret Yerushalmi, Rosh Hashanah em Yerushalmi, ele comenta e diz, não, que foi que ensinou a Israel a liberar os seus escravos. Então, a liberar os seus escravos para que pudessem receber a liberdade sem ter escravos, porque não seria justo, não seria coerente um povo receber liberdade quando tem escravos. Então, Pêssach também é conhecida como Hag HaHerut, né? A festa da liberdade. Não apenas porque nós fomos libertados, mas porque fomos ensinados a libertar também. Então, esse é o principal de Pêssach, a liberdade completa, né? Para que a gente estivesse livre de servir aos homens e pudesse finalmente servir a Kadosh Baruch Hu. Ok? Então, isso aí é mais ou menos, de Pêssach a gente pode sacar, pode ter ainda muita coisa. Tem muito que se aprender de Pêssach, né? Porque ela é, sim, a festa mais simbólica, ou seja, mais representativa de Am Israel. Principalmente no que se refere a Emuná. O que se refere às leis de Pêssach, né? A gente vai dividir o nosso curso de Pêssach em três grandes grupos, né? O primeiro grupo que a gente vai estudar hoje, que é o do Hametz, né? A gente estuda hoje, vai dar uma continuidade também na próxima semana, mas em Hametz a gente vai ver as proibições de possuir Hametz, a proibição de comer Hametz, né? Proibição de se ter proveito do Hametz, e a obrigação de eliminar Hametz. Né? Sobre o Hametz, há 4 mandamentos, né, da Torá, onde a gente deve não passar pela proibição de Bar Ireu Bar Matzeh, que é não ter nenhum Hametz em nossas possessões. Né? Estamos proibidos de comer Hametz. A gente vai saber o que é comer Hametz, qual é a quantidade de Hametz que está proibida. Né? Proibição de se ter proveito, ou seja, não é somente comer. Eu também não posso, em Pêssach, dar do meu Hametz a um animal para que ele coma. Não posso nem comercializar o meu Hametz. Então, às vezes pergunta, comida de cachorro tem que ter kashrut para Pêssach? Tem que ter kashrut para Pêssach. Tanto de cachorro como de gato. Né? Por quê? Porque estamos proibidos pela Torá de ter proveito do Hametz. Né? Como a gente teve a obrigação de eliminar o Hametz. E como se elimina o Hametz? Será que a única forma de eliminar o Hametz é queimando? Então, isso é a coisa que a gente vai ver. Né? Depois vamos também trabalhar o que é o Seder de Pêssach, né? Quais são as mitzvot que estão ao redor do Seder de Pêssach, que é comer matzah. Que matzah se deve comer em Pêssach? Qual é a mais indicada para comer em Pêssach? Né? Será que existe matzot que são ksherot le Pêssach, mas que com elas não se cumpre a mitzvah? Né? Tem a mitzvah na Torá comer matzah. E o que acontece quem não come matzah em Pêssach? Quem não faz korban Pêssach, né? O que acontece com ele? Comer maror. Maror também é mitzvah da Torá, é que comer maror em Pêssach. Né? Também devemos recitar a Haggadah. A leitura da Haggadah deve ser também feita em Pêssach, para que todos saibamos quais foram os eventos ocorridos em Pêssach. Né? Também tem a mitzvah de tomar 4 taças de vinho. Né? Essa mitzvah de Rabanan, tomar 4 taças de vinho em Pêssach, ou 5 taças de vinho, né? Que vai segundo Rambam. Né? Também devemos recitar Halel no Seder de Pêssach. Né? Quando se faz o Birkat Hamazon, se recita Halel. Começa, André?
Gostei das taças. Olha aí, né? Para mim agora é difícil, porque eu tenho um estômago pequenininho, qualquer taça que eu tomar já fico bêbado. A taça que eu tenho cabe 800 ml. Né? Uma caneca, né? Uma caneca alemã. 800 ml. A taça do André é a garrafa. Eu fui com ele no Palato, eu vi. A taça dele é isso aqui, ó. É a garrafa. Aí já né? Aí compra mitzvah como tem que ser, né? E tem que saber também como a gente deve tomar as 4 taças de vinho, né? É o costume de tomar como forma de Bnei Chorim. O que é Bnei Chorim? Como libertos, que tomam acomodadamente, né? Reclinado, né? Então, temos que saber a cada detalhe dessas mitzvot. Também da Afikoman. A Afikoman é um costume que adentrou em Israel, fazendo menção a Korban Hagigah, né, que é o Korban específico das festas, né, e também devemos cumprir com a Afikoman. É tão difícil cumprir, e a cabeça já está muito cheia, e ter que comer outro pedaço de matzá é difícil, baixar na garganta é difícil, mas a gente cumpre. Né? E na terceira parte das leis de Pesach, a gente vai falar sobre as tefilot de Pesach, né? Sobre a tefilá, né? O que é que deve adicionar na tefilá? Né? Recitar Yaleh Ve'avon na Amidah e em Birkat Hamazon. Recitar Halel em Arvit, né? É o único momento do Seder, né? do Lua Hashanah, do todo o calendário judaico e das festividades judaicas que a gente recita Halel também em Arvit. Então, a gente recita em Arvit e vamos recitar também em Shacharit. A reza de agradecimento pelas chuvas, né? Choveu, a terra floresceu, os pastos vão crescer e vamos ter novas produções, né? Por favor, Hannah. Gritando aí, né, mano? Reza de agradecimento pelas chuvas. A mudança da tefilá. A gente vai mudar de Moshivaru Morida Geshem e Morida Tan. Também Musaf e Sefirat Aomer. Ok? Isso aqui a gente vai ver já nesse bloco aí, nesse momento de estudos. Vamos seguir na próxima vídeo.